Sabe quando você vai assistir uma palestra e você vê a pessoa ali, ela consegue encantar, dominar o público com uma fala maravilhosa e você pensa, ah, mas isso é dom. E eu venho te dizer nesse vídeo que não é dom, isso é técnica. E essa técnica você tem 7 possibilidades diferentes. Qualquer pessoa pode aplicar, que tem medo de falar em público, a que é fanha, a que tem dificuldade. Se ela aplicar essas 7, ela vai conseguir ter um efeito de encantamento, de segurança frente ao público. E eu vou te contar agora. Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez. Esse é o canal Oratória Sem Mimimi, onde eu vou direto ao ponto e eu vou te contar essas 7 técnicas para você encantar e dominar o seu público. Primeira coisa que você já tem que colocar na sua cabeça. Pare de falar sobre você e fale sobre eles. Ou seja, um dos pontos que os oradores erram bastante é querer falar sobre si. E na verdade, as pessoas que estão para te ouvir numa reunião, num congresso, numa palestra, em qualquer lugar, ela quer que você fale sobre eles, sobre os problemas deles, sobre as curiosidades deles. Tem muita gente que começa uma palestra, olha, tudo bem, eu sou formado nisso, eu trabalho há tanto tempo com isso, eu não sei o quê. Falar isso como um preâmbulo, ok, mas tem pessoas que durante a sua palestra, durante o seu curso, durante o seu treinamento, ficam falando muito delas. E as pessoas que estão ali pensam assim, ó, não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que esse conteúdo vai ajudar a mim, eu. E aí é que vem o detalhe. As pessoas, um detalhe, elas não se importam com a sua biografia, mas elas querem saber o que você pode resolver para elas. Na prática, sem mimimi, comece a sua fala com uma pergunta e crie uma conexão. Ou seja, quem pergunta, conduz. Então eu posso dizer, por exemplo, vamos supor que eu estou dando uma palestra sobre as crises climáticas. E eu poderia iniciar falando, olha, vocês já imaginaram que daqui a 30 anos o nosso planeta pode ser totalmente diferente de hoje? Quais são os impactos que isso pode gerar na sua vida e na vida dos seus filhos? Um planeta que tenha menos água ou que tenha mais problemas climáticos? O mar invadido? Hoje eu vou te dar dicas do que pode acontecer e também como você e a sua família podem se precaver. Oi, tudo bem? Eu sou o Rômulo, eu sou formado nisso e naquilo. Viu como eu crio uma conexão a partir de uma inquietude das pessoas? Então, é nesse ponto, essa é uma técnica de encantamento. É lógico que dentro disso eu vou ter que entregar aquilo que eu prometi para as pessoas. Mas esse é só o primeiro ponto que os grandes oradores fazem. E os maus oradores ficam falando deles. E um parênteses aqui, sem mimimi. Isso aqui não serve só para o começo da fala. Isso serve durante a fala, durante sua explicação, durante teu curso, durante a palestra. Se preocupe mais em trazer as perguntas que eles querem e as respostas que eles precisam ouvir. E não necessariamente falando de você. Primeiro ponto. Segunda dica importante. As pessoas amam especialistas. Elas adoram especialistas, tá bom? Como assim, Rômulo? Até vou dar um exemplo aqui que é interessante. Minha mãe já tem mais idade, vou levá-la ao médico, por exemplo. Aí leva ela no ortopedista. Quando ela chega no ortopedista, o médico fala, tudo bem, dona Aparecida? Tudo bom. O que está acontecendo? Ai, meu joelho dói. Joelho, faz uma ressonância, traz dia tal pra gente ver. Aí ela volta e fala, ai, esse médico horrível, nem olha pra gente. Ele nem me deu atenção. Aí ela vai no outro médico. Aí o médico fala, olha, dona Aparecida, o que está acontecendo? É o joelho. Ele fala, ó, o joelho, ele é uma articulação, ele é a maior articulação que a gente tem no corpo. E ele tem um líquido que faz com que o osso fique ali, né, grudadinho, mas ele fica molhado, então não dói. Quando esse líquido começa a faltar, começam a dar as dores. Então talvez esteja faltando um pouco de líquido, mas tem medicamento para isso, viu, dona Aparecida? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir uma ressonância pra gente ver como é que tá, e aí a gente conversa, tá bom? Aí ela sai do médico falando, esse é o melhor médico que eu já tive, que excelente. Os dois pediram a mesma coisa. Sabe qual é o efeito? O segundo não se porta como um especialista. E o primeiro se porta como um especialista. O especialista não é o sabe-tudo, mas o especialista é aquele que mostra o porquê, o sentido, o que está por trás das coisas. Quando você for fazer a sua apresentação em público, mostre o porquê daquilo, o passado daquilo, o que pode acontecer com aquilo, quais são as fórmulas para melhorar aquilo. E aí você começa devagarzinho, sem ser cabotino é nariz de pé. Você começa a ser muito mais especialista. E isso vai fazer com que as pessoas se encantem por você. É a segunda dica de encantamento dos grandes oradores. Eu só dei 2 dicas. Vamos para a terceira? Vamos lá. Pausas.
não são erros, é um recurso retórico. Ao invés de ficar né, então, pois, use as pausas como um recurso retórico. Eu fiz uma pausa agora. Então, durante a tua palestra, durante a tua fala, pense no seguinte: você precisa das pausas de 5 segundos, 3 segundos, 2 segundos, como um recurso retórico entre um assunto e outro, entre um slide e outro, entre um exemplo e outro, porque isso dá aquele tom de propriedade, ou seja, você domina um assunto, e dá aquele tom de domínio, onde você trabalha pausas retóricas que deixam as pessoas bastante encantadas e intrigadas com o que virá depois. Quer ver um canal legal que eu gosto de assistir? É aquele canal chamado Fatos Desconhecidos. Eu acho que tem um apresentador que chama Ivan Lima, e o Ivan faz várias pausas retóricas. Ele apresenta: o cometa Atlas I3 está próximo da Terra, mas o que será que pode acontecer se ele se chocar com a Terra? Essas pausas retóricas que ele faz é proposital, é técnica de encantamento em oratória e que você pode utilizar também. Vamos para a quarta dica. Antes de ir para a quarta dica, se você quer conhecer o curso Academia da Oratória, esse curso é um curso completo para você montar a tua apresentação, para você falar em público, para você falar no dia a dia, para você eliminar vícios de linguagem. É um curso fantástico. Ele está no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário, tá bom? Agora, caso você queira que eu te ajude a montar a tua apresentação, elaborar os teus slides, ver você se apresentar para te dar dicas de melhoria, ó, chama no WhatsApp que está na tela. Esse link de WhatsApp também está no primeiro comentário do vídeo e na descrição. Você só clica, vai para o WhatsApp e me chama. Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Oratória. Aqui tem vídeo novo toda quarta-feira, 1h. Eu preciso da sua inscrição e do seu like, tá bom? Quarta dica fundamental, que são as quebras. Eu sempre falo sobre as quebras. O que são quebras, Rômulo? Quebras, quando você vai fazer uma apresentação, é importante que durante a tua apresentação você não fique falando só de teoria. Falou de 5 minutos, 7 minutos de teoria, traga um exemplo, traga uma história real, traga um trechinho de um vídeo onde complementa a tua fala. Primeiro você monta toda a tua apresentação. A hora que ela estiver pronta, você fala: aqui eu vou inserir uma quebra, aqui eu vou colocar um vídeo, aqui eu vou colocar um exercício para eles refletirem com uma musiquinha de fundo, aqui eu vou contar aquele exemplo, aquela história tal que tem relação com o tema. Essas quebras fazem com que a apresentação fique mais leve, mais fluida, mais tranquila. O ser humano adora isso. Adora. Criança gosta do quê? De história. Velho gosta do quê? De contar histórias. Adultos dizem que não gostam, mas eles gostam de assistir o quê? Histórias, séries, etc e tal. Olha como nós somos presos a essas quebras. Então utilize esse recurso retórico, porque isso encanta. Quinto ponto, técnica retórica de encantamento. Comece pela sua zona de conforto. E trabalhe a sua zona de conforto primeiro durante a tua apresentação, para depois os pontos críticos. Vou voltar àquele exemplo lá, tá? Vamos supor que eu vou fazer uma apresentação, pensa aí no teu tema e põe aqui nos comentários. Vou fazer uma apresentação sobre crise climática. Aí tem 5 assuntos para abordar, ok? Ciclo das chuvas, vendavais, invasão dos mares, qualidade do ar, tá? E as ações antrópicas que os homens têm tomado contra a natureza, tá bom? Vamos supor que eu manjo muito de ações antrópicas, que eu manjo muito de vendavais, que eu manjo muito de invasão dos mares. Os outros 2 pontos eu não tenho tanto domínio. Quais são os pontos que eu vou começar a falar, a minha fala, o meu desenvolvimento? Quais são os pontos? Os 3 primeiros, é lógico. Porque os 3 primeiros fazem com que eu ganhe notoriedade, faz com que eu me torne, diante das pessoas que nunca me viram, por exemplo, que me viram poucas vezes, um especialista. Vai fazer com que a minha palestra eu me sinta mais seguro, mais rapidamente. E os tópicos que eu não tenho tanto domínio, eu vou deixar mais para o final, quando eu já tiver as pessoas do meu lado. É muito mais sábio. É uma técnica de encantamento, tá bom? Sexto aspecto, não se sabote. Como assim, Rômulo?
Tem gente que fica preocupado, me manda comentário, ai Rômulo, eu gaguejei, eu titubeei, eu usei um né, um talvez, e daí qual é o problema? As pessoas, quando é algo recorrente, chato, que a pessoa fica naquele vício de linguagem o tempo todo, isso pode te atrapalhar, isso vai te atrapalhar, tá bom? Mas se não é algo recorrente, gaguejou, tranquilo. Esqueceu, prossiga. Volte. Dê risada. Guarde uma coisa, pessoas se conectam com pessoas. Elas não estão preocupadas se você é fanho, se você é gago, se você tropeçou na fala. Pare de se julgar e de se sabotar quando você vai falar em público. Foque na mensagem. As pessoas estão muito mais focadas na mensagem do que no mensageiro. Então, se você, enquanto mensageiro, caiu do cavalo em algum momento, siga, tranquilo. Vai dar tudo certo, tá bom? Muita gente acaba se sabotando por isso. 7º ponto fundamental aí, que eu quero dizer, quando você vai, é um truque retórico também, olhe para aquilo que te dá segurança. Olhe para aquilo que te dá segurança. Então eu vou dar um exemplo. Quando eu vou fazer uma apresentação, se eu estou com uma plateia cheia aqui, durante a minha apresentação eu já comecei a falar, ou com uma reunião com 40 pessoas, uma reunião na minha empresa, por exemplo. Poxa vida, eu sei que 2 ou 3 pessoas ali admiram o meu trabalho, dão feedback positivo sobre as minhas ações, e na palestra elas estão anotando, elas estão concordando. Onde eu vou dirigir mais o meu olhar? Para essas pessoas ou para o meu diretor que está assim, ó? É claro que eu vou me dirigir mais para as pessoas que estão num rapport visual comigo. Por qual motivo? Conforme eu começo a ficar muito ligado nas pessoas que não estão tendo uma conexão interessante comigo ao longo da palestra, isso vai me dar algo terrível para a retórica, que é o quê? A insegurança. Guarde uma coisa. Você é inseguro, você erra até o que você sabe. E você seguro, você acerta até o que você não sabe. Guardou? Então, eu tenho que ter ali 4, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, enfim, na minha plateia, onde eu vou trabalhar como porto seguro. Claro que eu vou, posição corporal, se eu tô com o microfone, vou falar aqui, vou 45 graus para cá, volto ao centro, 45 graus para cá, mas diante da minha percepção visual, eu vou tentar olhar para aquilo que me traz mais segurança, é óbvio. E um dos pontos que eu não posso deixar de te falar, que pode melhorar a tua apresentação ou atrapalhar, é a questão da postura corporal. Bom, e eu tenho uma aula completa para você de postura corporal e oratória nesse vídeo que está aqui, ó. Corre lá para assistir, que vai te ajudar bastante. Excelente preparação para sua fala. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.